Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Jefferson e esse é o programa Saberes em Casa para a EJA do ciclo 2. Sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu espero que todos estejam bem e estejam aí se cuidando, tá? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a ideia da busca do homem pelo controle da energia, tá? Influenciado e interagindo com os modelos econômicos e com os estilos de vida, né? E para isso eu vou trazer aqui algumas passagens da história aí, né? Veja só, desde muito tempo o homem tem contato com a energia, tá? Esta energia nós vamos entender como a capacidade de produzir trabalho, certo? Dependendo dos seus próprios músculos, né? O ser humano, ele obtém a energia que ele necessita para suas atividades, retirando essas energias de algumas fontes, tá? Por exemplo, de fontes vegetais e fontes animais, né? Principalmente após obter o domínio do fogo. Essa era uma condição essencial para o estabelecimento das populações estáveis, ainda dependente dos músculos, né? Os homens, eles passam a utilizar algumas ferramentas, né? E essas ferramentas confeccionadas a partir de madeira, de pedra, né? E a utilizar também fontes de energia mecânica, né? Por exemplo, os animais domesticados. Na medida em que a humanidade conseguiu extrair energia dos recursos naturais, foi se sofisticando a produção de objetos e instrumentos, né? Seguiu-se aí uma busca constante pelos instrumentos que facilitariam a vida da humanidade, tá? E facilitando aonde? No consumo, né? Consumindo algum tipo de energia, tá? A máquina, né? Surge aí a produção da máquina, né? A máquina, ela é um aparelho ou ela pode ser um instrumento próprio para comunicar o movimento, né? Pôr em ação ou transformar uma energia ou um agente natural. Tudo bem? Bom, vamos lembrar que as máquinas, elas foram difundidas com a chamada Revolução Industrial. Revolução Industrial. Você já ouviu falar disso? Tá? A Revolução Industrial foi o período de grande desenvolvimento tecnológico, né, que teve início lá na Inglaterra, tá? A partir da segunda metade do século XVIII, né? E que se espalhou pelo mundo, causando grandes transformações. Olha que coisa interessante, né? Isso é um fato da história. A Revolução Industrial é um fato muito importante, né? Ela garantiu o surgimento da indústria e consolidou o processo de formação do sistema econômico, tá? Chamado de capitalismo. O nascimento da indústria, ele causou grandes transformações na economia mundial, né? Assim como no próprio estilo de vida da humanidade, né? Olha o poder desse avanço, dessa mudança, né? Uma vez que ele acelerou a produção de mercadorias e a exploração de recursos da natureza, né? Além disso, ele foi responsável por grandes
transformações no processo produtivo e nas relações de trabalho, tá? Isso tudo é a Revolução Industrial, né? Olha o que ela traz nesse avanço, né? A Revolução Industrial, ela foi iniciada de maneira pioneira na Inglaterra, com o aperfeiçoamento da máquina, né? Mas só que essa máquina que eu estou falando agora é a máquina a vapor, né? E quem trouxe isso foi o James Watt, em 1765, tá? O avanço tecnológico característico da Revolução Industrial, ela permitiu um grande desenvolvimento de maquinário, né? Desse maquinário voltado para a produção de tecidos, né? Com essas máquinas que produziam tecidos, né, era possível tecer uma quantidade de fios que manualmente, né, que se fosse manual, exigiria a utilização de muita gente, né, de várias pessoas. Agora eu vou conversar com vocês sobre outros fatores que favoreceram o surgimento da Revolução Industrial lá na Inglaterra, né? Mas é importante estabelecer que o desenvolvimento tecnológico e o desenvolvimento industrial na Inglaterra, ele só foi possível porque a burguesia estabeleceu-se como a classe, né, e garantiu o desenvolvimento dessa economia, né, garantiu o desenvolvimento da economia lá da Inglaterra, né, da economia inglesa, né, na direção do capitalismo, né. Isso acontece no século XVII, mas não bastava somente o excedente de capital, né, para garantir o desenvolvimento industrial, né? Então eram necessários trabalhadores, né, pessoas, né? E a Inglaterra do século XVIII, ela tinha mão de obra excedente, né? Ou seja, muita gente, né? Muita mão de obra, né? E essa mão de obra, ela vinha do campo para a cidade, né? Eram as pessoas que moravam no campo, nas fazendas, né? Que vinham para a cidade para trabalhar nas indústrias, né? O desenvolvimento das máquinas e das indústrias, ele ocorreu porque a Inglaterra, ela tinha grandes reservas dos materiais essenciais para isso, né? Para essas máquinas, para isso, que era o carvão e o ferro, né? Com reservas de carvão e ferros abundantes, né? A Inglaterra, ela pôde desenvolver sua indústria, né, desenfreadamente, tá? Agora, posteriormente, no começo do século XIX, o desenvolvimento tecnológico, ele foi utilizado na criação das locomotivas, né? Ou dos trens, né? E das estradas de ferro, tá? Que a partir da década de 1830 foram construídas por toda a Inglaterra, tá? A construção das estradas de ferro, ela contribuiu para ampliar o crescimento industrial, uma vez que as distâncias, né, ao tornar a viagem mais curtas, ela amplia, né, ela ampliou essa capacidade de locomoção das mercadorias, né? Isso é muito interessante, tá? Agora, veja agora um vídeo sobre algumas inovações importantes para a difusão do uso da energia elétrica. Preste atenção aí nesse vídeo.
Todos os dias, mesmo sem perceber, convivemos com a eletricidade. É ela que movimenta milhares de aparelhos do mundo moderno e que tanto nos ajudam nas tarefas diárias. Mas você sabe de onde vem a energia que alimenta todos esses equipamentos? A energia sempre se transforma de uma forma em outra. Por isso é possível produzir energia elétrica a partir de qualquer outra forma de energia. Pode ser a partir de energia eólica, aquela produzida com o movimento do vento, ou da energia térmica, resultado da queima de combustíveis como o carvão, o óleo, os derivados de petróleo e cana-de-açúcar. Da energia química, produzida pelas reações químicas que acontecem nas pilhas e baterias. Outra possibilidade é aproveitar a energia solar, ou ainda aquela produzida pelo movimento da água, a energia hidráulica. 80% da nossa energia elétrica é produzida por energia hidráulica. A mais clássica é aquela onde você tem um reservatório, né? Essa água no reservatório passa por uma tubulação e aí você tem uma turbina que recebe essa água, um jato dessa água, a turbina gira e associada à turbina você tem um gerador elétrico. A eletricidade é a produção de energia envolvendo cargas elétricas e a passagem de corrente elétrica. A energia elétrica é uma energia meio, né? Ela não tem uma finalidade direta para uso, né? A gente tem que converter em outra forma de energia, transmitir para os centros de consumo e aí novamente convertê-la numa forma que a gente chama de energia de uso final, né? Até o final do século XIX, quando foi inventada a lâmpada elétrica, as pessoas usavam o candeeiro para iluminar as suas casas. Isso nos faz pensar como as pessoas viviam antes de ter acesso à eletricidade. A eletricidade era conhecida nos seus efeitos desde a antiguidade. Agora, o uso da eletricidade, inclusive o uso industrial, eu diria que é recentíssimo, porque só na segunda metade do século XIX é que começou a existir esse uso. Nós tínhamos outras formas de iluminar os ambientes e mesmo as ruas, usando óleo, depois gás, enfim, combustíveis que iluminavam. Claro que não com a mesma eficiência ou com o mesmo custo, mas era uma vida possível. Para se chegar ao domínio da tecnologia do que hoje conhecemos como eletricidade, foi preciso muita pesquisa. Tudo começou na Grécia por volta do ano 600 a.C., com as experiências do filósofo e matemático Tales de Mileto. Ele fez algumas experiências que marcaram o início do estudo da eletricidade. O Tales de Mileto fez algumas experiências com âmbar, que é uma resina natural. Depois de ser esfregada como uma pele de carneiro, ela é capaz de atrair pequenas partículas de matéria, como, por exemplo, pelos. Por eletricidade estática, o âmbar atrai esses pelinhos. No século XVII, aproximadamente 2000 anos depois de Tales de Mileto, o cientista alemão Otto von Guericke inventou uma máquina que gerava eletricidade estática ao atritar objetos para eletrizá-los. O Otto von Guericke, ele também andou com uma bola de enxofre que também pode substituir o âmbar e repetiu essa experiência do Tales numa época em que já o interesse pela ciência era muito mais difundido do que na Grécia Antiga e a partir de então foram feitas várias outras experiências e outros instrumentos. Aqui no Catavento, em São Paulo, o visitante pode ter mais contato com esses experimentos que fazem parte dessas descobertas.
Esse aqui, por exemplo, é uma réplica do gerador eletrostático criado pelo físico estadunidense Robert Jameson Van de Graaff em 1931, mais moderno e poderoso do que o de Otto von Guericke. Depois da experiência de Otto von Guericke, muitos estudos e teorias sobre o fenômeno da eletricidade foram desenvolvidos nos anos, décadas e séculos seguintes. Mas foi um físico e político estadunidense chamado Benjamin Franklin quem descobriu que as cargas elétricas podiam ser positivas ou negativas. Isso aconteceu na segunda metade do século XVIII. O Benjamin Franklin tinha conseguido demonstrar que o fenômeno chamado raio relâmpago também é elétrico. Ele empinou um papagaio numa situação pré-tempestade e pendurou uma chave. Uma chave é um metal que conduz a eletricidade. E com o papagaio dele passeando embaixo das nuvens, ele viu que aproximando o dedo daquela chave saltava uma faísquinha, que era exatamente o que se fazia nas máquinas eletrostáticas, saltar faísca, e era o que também depois o Alessandro Volta realizou com a pilha dele. Essa descoberta foi decisiva para que se pudesse construir a primeira pilha. O Alessandro Volta fez uma descoberta de que quimicamente você pode armazenar eletricidade. De uma forma que o resultado é uma eletricidade que pode virar corrente, que pode fluir, se você depois ligar com um fio. Foi observando a ação da corrente elétrica sobre uma bússola que Hans Christian Ørsted, químico e físico dinamarquês, descobriu que a corrente elétrica é capaz de formar um campo magnético. E isso foi em 1821. Ørsted fez a seguinte experiência. Fazendo uma corrente elétrica circular num fio, ele verificou que quando passava a corrente, uma agulha imantada de bússola se mexia. Então, se convenceu de que havia uma relação entre a corrente elétrica e o ímã. É uma relação eletromagnética. 10 anos depois, foi a vez do químico e físico inglês Michael Faraday observar e explicar o fenômeno chamado indução eletromagnética. Essa descoberta possibilitou o aperfeiçoamento dos geradores de energia e dos motores elétricos. Daí, para perceber que a luz e as ondas de rádio também eram ondas eletromagnéticas, foi um pulo. E quem descobriu isso foi Heinrich Hertz, físico alemão, em 1885. O que o Hertz fez foi construir um gerador dessas ondas e verificar que, de fato, elas se propagavam no espaço. Essa propriedade é a que nós usamos hoje para a transmissão dos sinais de rádio, celular, satélite. Mas a invenção da lâmpada elétrica que permitiu a gente ter luz em casa ao alcance de nossas mãos veio através dos estudos de Thomas Edison. O Edison fez a lâmpada a tungstênio, que era uma lâmpada boa, que durava e que poderia ser colocado na casa de cada pessoa. Aí vem o problema, mas como levar eletricidade para a casa de cada pessoa? Então, o Edison resolveu fazer uma central nesse modo tradicional de criar vapor e logo também se percebeu que qualquer coisa que produzisse movimento geraria eletricidade. Então, as nossas usinas no Brasil logo passaram a ser usinas hidroelétricas. Bom, podemos agora aproveitar e refletir um pouco sobre o trabalhador na Revolução Industrial, tá? Então vamos lá. Além do baixo salário,
os trabalhadores eles eram obrigados a lidar com uma carga de trabalho muito grande e muito cansativa. Tá? Nas indústrias inglesas do período da Revolução Industrial, a jornada diária de trabalho costumava ser de até 16 horas, né? E olha, contando apenas com 30 minutos de pausa para o almoço. Tá? Os trabalhadores que não aguentassem a jornada, eles eram sumariamente substituídos por outros. Né? Não havia nenhum tipo de segurança para esses trabalhadores, tá? Isso era muito complicado, né? E constantemente aconteciam os acidentes, né? O acidente, só para ter uma ideia, o acidente mais comum era quando esses trabalhadores tinham os seus dedos presos numa máquina, né? Por acidente, vai lá e prende o dedo, né? E aí muitas vezes ele tinha que amputar esses dedos, perdiam os dedos, né? Os trabalhadores que se afastavam por problemas de saúde, eles poderiam ser demitidos, né? E não receberiam seu salário, tá? Só eram pagos os funcionários que trabalhavam efetivamente. Terrível isso, né? Essa situação degradante fez com que os trabalhadores se mobilizassem pouco a pouco, né, contra os seus patrões, né? Isso levou à criação das organizações de trabalhadores, tá? Mais conhecidas aqui no Brasil como sindicatos. Os trabalhadores exigiam melhoras salariais, né, e a redução, né, da jornada de trabalho, entre outras condições mais humanas de trabalho, né? E o caminho para a eletrificação desta sociedade, né? Com a Revolução Industrial, a Inglaterra influenciou todo o continente europeu, né? E também o resto do mundo. Olha aí, ó, atingindo a Bélgica, a França e posteriormente a Itália, a Alemanha, a Rússia, os Estados Unidos e o Japão, né? E nesse contexto de mudanças, que surge a eletricidade na segunda metade do século XIX, né? No que foi chamado de Segunda Revolução Industrial, né? Por sua utilização em escala industrial, né? Dependia da produção de baixos custos e da transmissão à distância, né? Ainda não era viável o seu transporte por longas distâncias, né? Inviabilizando o seu uso em larga escala, né? E encarecendo o custo da produção, tá? Somente na década de 1880, quando se pôde demonstrar a possibilidade de transportar energia a longa distância por meio da alta tensão, tá? Essa ideia ela foi concretizada com a invenção do transformador, né? O transformador era ele que permitia a elevação ou a redução da tensão e o transporte da eletricidade a longas distâncias, né? Tornando possível o emprego em larga escala da energia elétrica, tá? Com isso, a energia elétrica tinha as condições tecnológicas para chegar ao meio urbano e também ao meio rural, independente da distância da fonte da sua produção, né? Muito bem, pessoal, agora nós vamos para a proposta da nossa atividade. Preste atenção. Observe como a sua cidade necessita de energia além dessa energia na sua casa ou nas residências, né? Faça uma lista, tá? Faça uma lista registrando o uso da energia elétrica fora da sua residência, ok?
Será que nós poderíamos ter tantas atividades noturnas na cidade se não houvesse tanta energia sendo consumida? É uma pergunta. Faça seus apontamentos, faça as suas anotações, compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe na escola e compartilhe com a gente também. Compartilhe em hashtag Saberes em Casa EJA. Hashtag Saberes em Casa EJA. Nós queremos trazer aqui um pouco dos seus apontamentos e da sua opinião sobre esse assunto, tá bom? Bom, por enquanto é isso. Eu agradeço a sua participação até aqui. Até o próximo programa. Fiquem bem e até lá.